Boa tarde, Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez, mais uma tarde para aprendermos algumas coisas importantes. A primeira vítima da guerra é a verdade. A gente nunca sabe o que de fato está acontecendo. Nós só sabemos aquilo que os outros querem que a gente saiba. Na era da fake news, nós ficamos um pouco perdidos e a gente precisa historiar para tentar entender o lado da Ucrânia, o lado dos Estados Unidos, o lado da Rússia, o lado da China, o nosso lado e o lado de todo mundo, da União Europeia, da OTAN, da ONU, e tudo isso fica muito confuso, porque existem algumas coisas importantíssimas para você entender sobre essa guerra do ponto de vista escatológico, do ponto de vista bíblico, e a gente precisa ficar muito atento, porque é a tua vida que está em jogo e a minha também, a vida e a história da humanidade. Portanto, fique comigo aqui até o final. Eu tenho a impressão de que esse vídeo ele vai ser muito esclarecedor sobre algumas coisas. Bom, primeira coisa, a primeira vítima da guerra é a verdade. Você precisa lembrar de algumas coisas. Por exemplo, você já ouviu falar em Deep Web ou Web Profunda? Você sabia que ela existe? A Deep Web é um lugar sinistro demais. Para você ter uma ideia, é como se a tua casa fosse toda a internet do mundo e o seu bairro fosse a Deep Web. Ali na Deep Web, que é um lugar onde você só entra a partir de códigos, não por um site, nem por um aplicativo, mas ali os computadores que acessam a Deep Web, eles não têm o seu IP rastreado, ou seja, você não consegue chegar exatamente na pessoa que está fazendo aquilo. Isso é uma luta constante das inteligências, da CIA, do FBI, da Federal do Brasil, da Polícia Federal, da Interpol. Por quê? Porque é ali que tráfico de drogas, de crianças, prostituição, tráfico de órgãos, tudo acontece. Então é um lugar maligno, é um lugar do mal, onde os governos se fazem passar por clientes de crianças, de órgãos, de drogas, para poder, em algum momento, pegar esses bandidos que operam na Deep Web. Já desde a Segunda Guerra Mundial, todas as mensagens que os alemães falavam, e os ingleses também, tudo era criptografado. Não eram mensagens na língua russa, na língua alemã, na língua americana. É claro que são tudo códigos. Você realmente acha que as informações que nós temos, que são disponíveis para os jornalistas, para a imprensa internacional, você acha que realmente é isso que de fato ocorre? Seria muita inocência nossa imaginarmos que aquilo que nos passam é de fato verdade ou a verdade plena e absoluta. Então, se existe uma verdade, é que ninguém, ou pelo menos nenhum de nós, sabe a plenitude da verdade. Por exemplo, você já parou para pensar? Vamos entrar no campo das suposições aqui agora, nessa tarde? Vamos tentar entrar no campo das suposições. Você já parou para imaginar se essa guerra está orquestrada e foi idealizada pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela Ucrânia e pela China juntos, para poder dar vazão a todo o armamento bélico? Você já parou para pensar que talvez o grande instigador, isso são só suposições, o grande instigador de tudo isso seja a China, para que Rússia, Estados Unidos e União Europeia entrem num processo de cancelamento e ela consiga fluir mais rápido ainda no mundo da economia, tirando grandes vantagens e antecipando a liderança da economia mundial? Você já parou para pensar que talvez Putin seja o lado bom da história e os Estados Unidos sejam os malvados da história? É possível isso? Não é possível? Deixa eu lembrar para você que em 1962, o então presidente norte-americano John Kennedy, ele patrocinou, assim como os Estados Unidos patrocinou inúmeras ditaduras mundo afora, inclusive no Brasil,
quem financiou e quem organizou o golpe de 64 no Brasil foram os Estados Unidos, com medo de João Goulart tornar o Brasil um país comunista. Aconteceu algo interessante em 62, porque os Estados Unidos financiou uma contra-revolução ali em Cuba, contra Fidel Castro, e perderam. Fidel Castro venceu e, como represália, ele queria colocar mísseis russos ali na ilha. E aí então os Estados Unidos disseram: se você colocar mísseis aqui do meu lado, nós vamos começar a guerra mundial e nuclear. Então eles conversaram e eles negociaram. Então, em troca da Rússia não colocar nenhum míssil ali em Cuba, certo? E eu já estive ali em Key West, bem na ponta, que fica ali a 90 milhas de Cuba, tá? Aqui nos Estados Unidos, em Key West. E em contrapartida, os Estados Unidos se comprometeu a nunca mais patrocinar uma revolução em Cuba e tirou mais de 100 bombas atômicas que estavam na Europa, que eram propriedade dos Estados Unidos, apontados para a Rússia. O que houve ali? Houve uma negociação, os dois lados cederam. E agora, Putin está falando a mesma coisa: você está querendo colocar arma nuclear e mísseis aqui apontados aqui na minha barba, eu não quero isso. E aí ele invade. Veja, isso não justifica a invasão dele em cima de um povo que tem sua autonomia, que tem seu Estado, tem seu governo, seu regimento, um país democrático, como a Ucrânia. Mas você vê que tudo tem dois lados. Por outro lado, a gente tem a surpresa, né? Você sabe que o Reinaldo Azevedo é um jornalista, para mim, uma das mentes mais lúcidas do jornalismo brasileiro. Ele consegue fazer leituras assim muito claras dos momentos que nós estamos vivendo, mas eu discordo dele. Ele acha que o Putin não é o novo Hitler. Eu acho que ele tem um total potencial. Lógico que o Reinaldo Azevedo é muito mais capaz do que eu, muito mais inteligente, muito mais culto. Mas eu humildemente peço licença para ele para discordar do pensamento dele. E hoje nós fomos surpreendidos com uma fala de Putin que escandalizou e está horrorizando o mundo inteiro. Porque ele disse assim: nunca estivemos tão fortes. Onde que ele disse isso? Num estádio lotado, comemorando 8 anos do momento ali onde eles pegaram a Crimeia de volta, tiraram da Ucrânia e colocaram ali junto com o território russo. Estádio lotado, mais de 90 mil pessoas, outras milhares e milhares de pessoas do lado de fora, e ele dizendo: nunca estivemos tão forte. E o discurso dele é que ele está libertando a Ucrânia de neonazistas e que ele é o promotor da paz. Olha o discurso dele. Por outro lado, o discurso de Biden é que Putin é um assassino de guerra. Então, diante de todas essas notícias, o principal porta-voz russo diz que China, Índia, México e Brasil não dançarão conforme a música dos Estados Unidos. E aí o caldo está feito. Quem está certo, quem está errado? O Reinaldo Azevedo acha que Zelensky, Putin e Biden, eles trabalham contra a paz, que eles não estão usando de bom senso. E eu acho que sim. Eu acho que nesse ponto o Reinaldo Azevedo está certo. Sabe por quê? Porque Goulart, certo? Quando Getúlio Vargas se mata e ele é o vice que iria assumir, o exército brasileiro se dividiu. Boa parte do exército queria mantê-lo no poder e outra parte do exército queria o golpe de 64. Ele poderia ter criado uma guerra civil no Brasil monumental, mas ele preferiu abrir mão do poder do que ter um banho de sangue no Brasil. Acredito que ele fez certo, ou não, não sabemos o que teria acontecido. O fato é que Zelensky, ele não sai do poder. Ele não vai abrir mão do poder em nome de não matar ucranianos. Em nome da paz, ele não vai sair do poder. Ele busca a paz, mas com ele no poder. Situações e circunstâncias que nós não sabemos. Lembra que no começo eu fui falando para você a respeito da Deep Web? Você realmente acha que as negociações
o que realmente acontece, as verdadeiras intenções, nós ficamos sabendo? Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, sabe isso que eu te falei de 62, que os Estados Unidos tiraram mais de 100 bombas e mísseis apontados para a Rússia ali no Tratado da Baía dos Porcos, ali no negócio da Cuba? Pois é, a gente só veio saber que os Estados Unidos tirou esses mísseis e essas bombas atômicas dezenas de anos depois. Muitas coisas eles não revelam. Se você quer uma evidência muito clara disso em geopolítica, assista um filme chamado Argo, certo? Foi quando os Estados Unidos inventou a filmagem de um filme para poder resgatar os membros de uma embaixada. Então, toda a notícia era que a obra tinha sido feita pelos canadenses, mas não era o Canadá, eram os Estados Unidos. Então, um negócio louco, maluco, e a gente só vai saber isso depois, dezenas de anos depois. Então, muita coisa, acredite, a gente não sabe. Aliás, sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? Deixa eu te falar aqui, ó. Eclesiastes 8, 7 e 8 diz assim: visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Ninguém conhece o futuro, só Deus conhece o futuro. Agora, interessante, porque Jesus Cristo diz que o seguinte, que você deve conhecer a verdade e a verdade vos libertará. No meio de uma guerra, acredite no que eu estou dizendo para você, todo mundo mente, todo mundo blefa, todo mundo trabalha com meias verdades. O que vai para a imprensa não significa que é verdade. E aí, quem explodiu verdadeiramente ali aqueles hospitais na Ucrânia e aquelas maternidades, o teatro? A Ucrânia diz que foram os russos. Os russos dizem, não, isso aí é a Ucrânia, que evacua os prédios, explode os prédios para poder dizer que nós é que estamos fazendo isso e ter a opinião pública contra nós. E aí, quem é que está falando a verdade? A gente não sabe, mas Deus sabe. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje no Boa Tarde Jesus. Deus conhece a linguagem da criptografia. Deus penetra a Deep Web. Deus sonda os corações dos líderes. Deus conhece os seus pensamentos e as suas jogadas de xadrez no meio de toda essa manipulação. Deus sabe. E nós, eu e você, clamamos a Deus. A nossa esperança não está em uma negociação organizada pela ONU, pela China, pela OTAN, pelos Estados Unidos, pela Rússia, Ucrânia, nada disso. Nós confiamos em Deus. Essas reuniões que são feitas, quarta, quinta reunião, para poder tentar chegar a um tratado de paz, a gente não sabe se tudo isso é um blefe. Blefe dos dois lados, blefe de um lado, meia verdade para um lado, uma verdade que o outro quer ouvir sendo apresentada, a gente não sabe. Por isso eu e você devemos continuar orando. Já vamos aí para a 4ª semana de guerra. Isso é uma eternidade dentro de uma guerra, é uma eternidade. E eu torno a dizer para você, nós precisamos orar porque só Deus pode salvar vidas num momento como esse. Só Deus pode desviar balas, mísseis. Só Deus pode operar milagres ali na Ucrânia. E eu e você que somos cristãos devemos clamar. Então, quando a gente ler as notícias, quando você for ler, etc e tal, não tome aquilo como verdade absoluta, talvez até seja, mas a gente não tem como averiguar. A gente precisa continuar clamando a Deus até que a paz seja estabelecida. A gente torce pela paz, a gente ora pela paz, a gente clama pela paz. Eu tenho certeza que pela graça de Deus, pela misericórdia dele, não pela vontade humana, mas pela misericórdia dele, nós vamos conseguir pela graça preciosa dele. Querido, se você gosta desses vídeos, se você gosta do Boa Tarde Jesus, se você gosta do Bom Dia, do Boa Noite Jesus aqui do canal, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, se inscreva, participe, deixe aqui seus comentários. Você tem um pedido de oração, você também tem dúvidas a respeito da verdade, da mentira, coloque aqui nos comentários, eu quero ouvir você, quero saber o que você pensa, o que você acha. Realmente tudo é muito confuso e a gente precisa clamar muito a Deus, clamar de verdade. E é claro, se você quiser apoiar esse canal,
Vem comigo, apoie esse canal, torne-se membro do canal. Vou deixar um vídeo azul aqui, com a telinha azul, né? Seja membro, é bem rapidinho, 2 minutos, para você entender o projeto e receber minhas meditações escritas que eu mando todos os dias aí para os membros do canal. Minha gratidão a você que é membro do canal, que Deus abençoe muito você, sua vida e sua família, que Deus esteja ao teu lado, que Deus nos dê um final de semana abençoado, feliz, na presença dEle. É muito bom ter você aqui. Avise os amigos, compartilhe isso para pelo menos aí 20 pessoas e vamos refletindo, pensando. Lembre-se, a primeira vítima de uma guerra sempre é a verdade. Um grande abraço a você e até daqui a pouco, hein? A gente vai orar e daqui a pouco a gente se vê no Boa Noite, Jesus. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, abençoe-nos, cuide-nos e, por favor, conceda paz ao nosso coração, mas, sobretudo, paz lá na Ucrânia. O Senhor pode estabelecer a paz, o Senhor pode resolver toda essa situação e por isso colocamos tudo em Tuas mãos. Salve as crianças, salve os inocentes, por favor, cuida do Teu povo lá na Ucrânia. É o que pedimos sempre em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, eu te vejo daqui a pouquinho no Boa Noite Jesus às 8 da noite. Um grande abraço e até lá.